Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam mais uma vez bem-vindos a esse webinar do IBRACON, Instituto de Auditoria Independente do Brasil. Eu sou Fernanda Rivelli, responsável pela área de comunicação do Instituto, e vou apoiar hoje na condução do nosso webinar, o papel dos homens na equidade de gênero. Então, antes de começar, vou fazer uma autodescrição inclusiva. Tá? Sou uma mulher branca, cabelo escuro e blusa verde, e estou aqui para agradecer a participação também de todos os nossos debatedores que estão aqui conosco. Temos a Maitê Paris, membro do Comitê de Inclusão e Diversidade do IBRACON, o Maico Pires, membro de Grupo de Afinidade em Firma de Auditoria Independente, e a Kelly Carneiro, membro de Grupo de Afinidade em Firma de Auditoria também. Tá certo? E para começar, eu vou pedir, então, para a Maitê tomar a palavra. A Maitê é membro do Comitê de Inclusão e Diversidade do IBRACON, né, como anunciado anteriormente. Dar as boas-vindas mais uma vez e te passar a palavra, Maitê. Obrigada, Fernanda. Boa tarde a todos, todas e todes. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu sou Maitê Paris, uma mulher, vou fazer minha autodescrição inclusiva, mulher branca, cabelo escuro, e estou usando óculos, uma blusa branca com um fundo escrito Diversidade, Equidade e Inclusão, que são as áreas aí que eu trabalho e sou apaixonada, né? Então, e trabalho, enfim, que estão totalmente conectados ao meu propósito, tanto pessoal quanto profissional. Bom, esse evento de hoje eu acho que é uma live muito importante, muito especial, que a gente tem dois convidados aqui com a gente, que são aí líderes, né? Então, estão à frente de projetos, estão à frente de times. E eu achei muito importante trazê-los para o debate, justamente para que a gente possa ser muito prático nessa discussão, né? Então, dentro dos times de gestão de pessoas e dos times, né, de diversidade, equidade e inclusão, nós temos um olhar que é um olhar, né, que já desafia o status quo, mas nós precisamos abarcar cada vez mais pessoas nessas discussões, né, para que a gente possa reconhecer, né, o que a gente pode fazer de diferente e que a gente também tenha influência para poder, né, então, realmente trazer todas essas mudanças relevantes para o ambiente profissional. Né? Então, por isso que eu achei muito relevante, muito bacana trazer o Maico e a Kelly, que são dois líderes, né, de riscos em tecnologia e que estão à frente aí do dia a dia de contratação, desenvolvimento, promoção, e desligamento de pessoas, né? Então, são pessoas que, de fato, têm essa interface, essa influência e esse poder decisório, né? Então, por isso que a gente quer que hoje seja uma conversa, seja um bate-papo, seja leve. Vocês vão perceber, né, que tanto a Kelly quanto o Maico não prepararam slides, né? A gente não quer trazer uma visão conceitual, né? Nós queremos trazer aqui a nossa visão, como pessoas corajosas que estão aqui para falar de um tema tão sensível, mas que é tão necessário e que a gente tem que cada vez mais se desafiar para reconhecer e se apropriar desse tema para que a gente possa fazer a diferença nos nossos contextos, sejam eles pessoais ou profissionais. E antes de começar, quero passar aqui um vídeo para que a gente já aqueça aqui um pouquinho dos nossos motores para essa discussão, que vai ser uma discussão muito bacana aqui. Vamos lá, que eu vou compartilhar aqui minha tela. Bacana. Me avisem quando vocês já estiverem vendo. Tá vindo. Perfeito. Acho que foi. They can be presidents, scientists, astronauts, big thinkers, engineers, CEOs, and the list goes on. Why? Let's talk about the dream gap. What's that? It's the gap that comes between girls and their full potential. You see, starting at age 5, girls stop believing they can be presidents, scientists, astronauts, big thinkers, engineers, CEOs, and the list goes on. Why?
Because what else are we going to believe? When we are 3 times less likely to be given a science-related toy. That's sad. And when our parents are twice as likely to Google, is my son gifted? Then is my daughter gifted? That's not cool. We need to see brilliant women being brilliant and see how they got to where they are. To imagine ourselves doing what they do. But we can't do it alone. Moms, dads, brothers, and bosses. We need all of you to help. We need to close the dream gap. It's up to all of us. Bom, é isso, né? Então, tá na mão de todos nós, né? Então, fechar o Dream Gap. E com isso, eu passo a palavra para a Kelly, que vai mediar esse debate, essa conversa com o Maico. Fica à vontade, por favor, e aproveito para agradecer os dois por estarem aqui com a gente nessa agenda que é uma agenda tão relevante para todos nós. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Kelly Carneiro, tenho 42 anos, mulher cis, autodeclarada negra, namorada de Wagner, sem filhos, atualmente diretora executiva de riscos em tecnologias em uma firma de auditoria. Possuo cabelos crespo e preto, estou usando uma blusa preta com corações brancos, blazer preto e brincos de argola dourada. Michael? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Primeiro, obrigado pelo convite para discutir o papel dos homens, né, na equidade de gênero. Eu sou o Maico Pires, 40 anos, homem cis, autodeclarado negro, marido da Mila, sem filhos e atualmente sócio de riscos em tecnologia, uma firma de auditoria independente. Cabelo crespo e curto, barba e estou usando uma camiseta preta com um coração e ela é do projeto Inspiring Girls. E aí, só para compartilhar um pouco, esse é um projeto de uma organização não governamental que ele é dedicado a aumentar a autoestima e ambição profissional das meninas, as colocando em contato com mulheres dos setores de tecnologia, ciência e engenharia. Legal, Michael. Vamos lá, vamos iniciar aqui. Acho que assim, é importante a gente falar, a gente sabe que não há dúvida, né, quanto à importância da aliança masculina na busca pela equidade de gênero nos negócios. Quando os homens agem, isso pode causar um impacto substancial. Então, criar um ambiente no qual as mulheres se sintam incluídas e ouvidas como seus colegas homens, os aliados as ajudam a atingir o seu potencial, transformando o ambiente corporativo em uma equipe mais integrada, energizada e colaborativa. Mike, eu queria que você comentasse para a gente em qual momento da sua vida você despertou para a importância da equidade de gênero e como isso se conectou, né, com a sua vivência e influência no ambiente corporativo. Bom, Kelly, eu vou contar um pouquinho de história aqui, né? Eu nasci no início da década de 80 e eu já nasci numa família que desafiava os padrões aí da época. Claro que isso só ficou claro e evidente para mim muito tempo depois. Mas a minha história, então minha mãe se casou com meu pai, tendo apenas o segundo grau completo. Isso por quê? Porque o meu avô não acreditava que mulheres deveriam ter faculdade nem estudar. Então, quando ela se casou com meu pai, que é um motorista de carreira, hoje aposentado, mas foi motorista a vida toda, de caminhão, táxi, ônibus, que não tem nem o segundo grau completo, ele, na época, entendeu que esse era o sonho dela e juntos, através de um empréstimo estudantil, ela alcançou o seu sonho e se formou em odontologia. Então, acho que esse contexto pessoal aí já me ajudou a ter esse olhar diferenciado. Além disso, eu sempre vi meus pais dividindo as tarefas de casa ali, e essa divisão ela mais tinha a ver com um sentido prático de organização do que necessariamente papéis pré-estabelecidos de homens e mulher. Já no ambiente de trabalho, conforme eu fui crescendo e assumindo papéis de liderança, eu me senti cada vez mais impelido a defender essa equidade, que eu presenciei e vivi enquanto eu crescia em casa lá em Volta Redonda.
Então, por conta disso, eu me tornei um aliado nessa luta pela equidade, mas em todos os espectros, né? Não especificamente aqui sobre o gênero. Obrigada por compartilhar a sua história, né? E é muito bom saber que a sua formação familiar vem de um lugar de apoio e reconhecimento do papel da mulher, né? Principalmente Ellie, pelo fato. Oi, vocês estão me ouvindo? eu ia te dizer rapidinho que é para tentar aumentar um pouquinho o seu som, porque está um pouquinho baixo. Não sei se alguma Isso. Melhorou agora? configuração. Tá melhor? Tá melhor. Não, tá? Aqui Bem, ainda tá baixinho. Mas pode confesso que testar. eu estava ouvindo bem. Tá? Melhorou agora? Melhorou para mim. Vamos acompanhar no chat também o que o público traz, mas acho que melhorou, sim. Legal. O meu vocês estão ouvindo bem? Sim, Perfeito. perfeitamente. Perfeito. Tá bom, Michael. Acho que assim, como eu estava comentando, legal que a sua família vem de um local, né, de um lugar de apoio e reconhecimento, né, do papel da mulher, principalmente pelo fato dos homens serem, na maioria das vezes, colocados pela sociedade no lugar de dureza, de insensibilidade, de poder. Esse olhar ele tem se transformado, mesmo que a passos lentos, né? Eu queria pedir para você aproveitar e compartilhar conosco algum exemplo de desvantagem da desvalorização, da supervalorização desse estereótipo, né, no mundo de negócios, considerando a sua experiência profissional. Você vê que esse estereótipo do homem continua muito presente no dia a dia nas empresas? Infelizmente, ele continua. E aí, esse olhar de dureza, insensibilidade, atualmente tem um nome, né? E também é conhecido como masculinidade tóxica. E aí, por isso, eu queria trazer um dado aqui que eu pesquisei, que eu acho que ele mostra pra gente quão prejudicial essa masculinidade tóxica é. Em novembro de 19, a Organização Pan-Americana da Saúde, que faz parte da OMS, lançou um relatório sobre esse tema. Nele, ele destaca que 1 a cada 5 homens que vivem nas Américas morre antes dos 50 anos, sendo que muitas dessas mortes são causadas por problemas diretamente ligados a essa masculinidade tóxica. De acordo com esses dados, a expectativa social em relação aos homens são capazes de aumentar o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, os vícios, os acidentes de trânsito, os homicídios, além de contribuir para o aumento da taxa de suicídio. Ou seja, essa masculinidade causa uma pressão tal dentro, muitas das vezes, né, dentro da cabeça desse homem, que ele acha que ele tem que se colocar nessa posição super ruim, indestrutível, intocável, de poder e domínio. E aí, o que eu acho, né? Como agente humano, a gente é uma combinação de várias pessoas, né? Você não é uma pessoa só, você é uma combinação de várias. Concorda que o que eu acabei de falar, que influencia na vida pessoal dos homens, com certeza influencia diretamente em quem o homem é nesse mundo corporativo? Então, se a gente transportar para o nosso ambiente, o que a gente tem? Temos a construção desse estereótipo do executivo carrancudo, estressado, capaz de resolver qualquer problema. Isso reforça uma imagem do super-humano, que, na minha opinião, ela é nociva para os dois lados. É nociva, de um lado, para o homem. Por quê? Porque ele vive nesse ambiente de pressão, onde ele nunca pode fracassar, onde são incentivados a comportamentos incisivos, controladores, de liderança, de responsabilidade e de camuflagem dos seus sentimentos. E, infelizmente, é nocivo também para a mulher. Por quê? Porque vendo todo esse padrão, isso foi algo que se repetiu por algum tempo e agora a gente está conseguindo quebrar, elas buscam se adequar a um padrão masculinizado para conseguir o quê? Ocupar esse lugar de liderança. Então elas reproduzem esse papel que hoje em dia, se você pensar, não é aceitável e nem sustentável. Então não é aceitável e nem sustentável o quê? Nem para o homem, nem para a mulher. A visão de mundo está mudando bastante quanto o líder e o chefe. Então, se para o homem isso é bem ruim e nocivo, para a mulher ainda mais, que teve que se adaptar muitas das vezes para conseguir acompanhar
essa característica masculinizada. Como eu trabalho, né, numa empresa de consultoria e auditoria, eu sou focado mais na parte de consultoria, mas eu atendo a várias empresas. E aí o que eu percebo? Que a forma de lidar com a equidade de gênero ainda varia muito de acordo com a empresa. Porque você tem empresa que já tem uma responsabilidade social mais desenvolvida, então está bem focado em promover essas mudanças, mas tem empresa que, infelizmente, continua repetindo esse padrão, vou dizer assim, meio arcaico, e esse padrão um pouco aceito pelas novas gerações que estão ingressando agora no mercado de trabalho. Eu acho que para quebrar esse estereótipo da masculinidade tóxica, é necessário estabelecer um espaço seguro para o diálogo. E mais que isso, levantar pautas que ajudem os homens a encontrar esse papel na sociedade para contribuir para a promoção da equidade de gênero. O que eu percebo? Percebo que muitos estão nesse processo de aprendizado de não parecer machista ou preconceituoso. Mas, infelizmente, ainda falta um longo caminho para realmente viver e sentir a realidade do não preconceito. Muito legal sua fala, Michael. Como é que você acha que a abertura desse espaço de vulnerabilidade dos homens, isso pode conduzir a um ambiente de trabalho mais equitativo? Esse espaço de vulnerabilidade, eu acho que permite os homens a desconstruírem essa ideia de que a masculinidade pressupõe autoridade, superioridade e esse direito inato aí ao poder. Se eu pegar, por exemplo, da história lá que eu estava contando da minha família e da onde eu vim, o exemplo do meu pai. Eu acho que se hoje a gente olhar com a lente do que a gente conhece e estuda hoje, ele, sem ter consciência e sem saber, já estava fugindo desses padrões de masculinidade tóxica. Porque imagina, lá na década de 80, o quanto a sociedade não diminuía o homem não ter o segundo grau completo e estar casado com uma dentista. Então, eu acho que nesse ambiente de trabalho, você gerar esse espaço de vulnerabilidade permite que esses vieses de gêneros sejam eliminados e a mulher venha a ser reconhecida exatamente pela sua contribuição. Eu acho que para gerar esse ambiente mais equitativo, vale a gente fazer as seguintes reflexões. Então, por exemplo, qual é o olhar da empresa para trazer mais mulheres no momento de contratação? Porque eu percebo um pouco isso, né? Quando a gente fala de que precisamos contratar mais mulheres, os homens, às vezes, na defensiva, eles colocam que, mas eu estou contratando por competência. Não, concordo, mas aí eu vou repetir. O que a empresa está fazendo para trazer mais mulheres para o momento de contratação? Para que sim, você faça uma avaliação justa dos candidatos, mas você dê uma chance igual para os candidatos de ambos os gêneros. Chega pelo meu processo de contratação um número suficiente de candidatas mulheres? Se não chega, o que eu preciso mudar para que passe a chegar? Quando essas mulheres entram na nossa empresa, temos um processo de desenvolvimento de carreira que a suporte? Eu tenho políticas inclusivas quando eu falo de licença maternidade e paternidade, e aí eu queria só ressaltar essa parte do licença da paternidade, porque outro dia eu estava ouvindo um podcast que me deu um estalo que eu achei que eu nunca tinha pensado por essa perspectiva. Para mim é importante ressaltar que a licença paternidade, ele dá, além, né, de você deixar o homem ser pai, ser vulnerável e pai, ele também coloca o homem em pé de igualdade com a mulher que decidiu ser mãe. Por quê? Porque o homem que decidiu ser pai também será afastado por um determinado período das suas atividades de trabalho. Então, da mesma forma que a mulher que decidiu ser mãe, ela vai ter um hiato na sua carreira profissional porque vai estar se dedicando à sua família, o homem vai passar exatamente pelo mesmo processo. Então, só uma ação como essa, de você gerar essa equiparidade, você permite que esse preconceito
que às vezes algumas empresas ainda têm no momento de contratação da possibilidade da mulher se ausentar, ele vai ser equalizado. Por quê? Porque o homem também irá se ausentar, claro, se decidir ser pai. E por último, eu tenho um processo de avaliação de desempenho justo, preparado para avaliar a performance do profissional, independente do gênero. Então, acho que essas são reflexões importantes aí para a gente conseguir gerar esse ambiente que a gente está comentando mais equitativo e que passa pelo homem poder ser mais vulnerável. Ótimas e perfeitas reflexões, Marco. Acho que é importante para que cada empresa faça essa autoavaliação, né? Que é uma forma de rever os processos hoje existentes aí em prol de uma equidade de gênero melhor, né? Falando um pouco, quando a gente entende que a gente vive numa sociedade historicamente patriarcal, onde prevaleciam as relações de poder e domínio dos homens sobre as mulheres, ou de todo e qualquer demais que não se encaixam, né, no padrão normativo, seja de raça, de gênero ou orientação sexual, é automaticamente a concepção de que o machismo ele vem enraizado na nossa cultura, né? E aí eu queria entender um pouquinho mais o seu ponto de vista, por qual motivo alguns homens, né, têm se afastado aí desse termo machismo, né? Sabendo que reconhecer o histórico é fundamental para promover as mudanças necessárias em busca da equidade. Olha, Kelly, eu imagino, é a minha visão, né, que esse desconforto tem a ver com ter o seu privilégio evidenciado. É meio que o receio de perder essa posição de poder que o machismo gera para os homens. Então, eu vou fazer um paralelo de outro assunto que eu sei que também costuma causar aí um pouco de desconforto, que é o privilégio em si. Se você nasceu numa família estruturada, se você teve acesso à educação, se você pôde ter aulas sem sentir fome, você sim recebeu alguns privilégios da vida para estar aonde você está hoje. Não estou dizendo que você não teve seus méritos, que não fez por onde, mas se você se comparar com outros, é sempre um referencial, né? Você vai ver que sim, a vida te deu alguns privilégios. Mas, no entanto, você pode perceber, sempre que alguém um pouco menos consciente dessa conversa e discussão sobre privilégios, ele é trazido para fora dessa zona de conforto, ou seja, alguém pega e fala assim, pô, mas eu acho que você teve mais facilidade que eu por causa de A, B ou C. Essa pessoa, normalmente, ela está preparada para explicar o quanto ela se esforçou, como isso é mérito do seu trabalho duro e não necessariamente privilégios que ela recebeu ao longo da vida. E quando eu digo aqui, alguém parece que falou que está sem som. Você está me ouvindo bem, Kelly? Sou sim. Tá. Então tá bom. Então deve ser isolado. Então, quando eu digo assim, dessa dificuldade de reconhecer privilégios, eu não estou nem. É um olhar para si, não é um olhar para os outros. Porque, como eu estava falando lá atrás, né? Eu vim de uma família que meu pai é motorista, a minha mãe começou a fazer faculdade quando eu era muito pequeno, eu tenho memória de estar na faculdade com ela. A minha família, por parte de mãe, ela é uma família de feirantes, então trabalhei na feira desde os 15 anos de idade, comecei a trabalhar com 15 anos de idade. E aí, quando eu vi essa conversa de privilégio, eu rejeitava. Falando assim, pô, minha vida não foi fácil. Enquanto o pessoal tava na balada de sábado para domingo, eu já estava carregando o caminhão para começar a feira cedo. Mas aí, por isso que eu acho que é importante esse processo de estudar, de você correr atrás e entender as coisas, né? Mas aí quando eu vejo que eu tive esse privilégio de ter uma família estruturada nesse sentido de ter apoio dos meus pais, quando eu vejo que eu tive a oportunidade de educação, quando eu vejo que eu podia não ter luxo, mas não passei fome, eu sim fui privilegiado. E aí não é uma competição. Se eu fui mais, se eu fui menos,
eu acho que isso meio que não importa. Existe o privilégio. Então, para mim, a chave está aí. Se você não reconhecer que existe um privilégio em ser homem, você não muda e você vai seguir repetindo esse padrão. Contar pra gente alguns exemplos que possibilitaram você, né, quebrar Kelly, algumas seu dessas som barreiras voltou a culturais ficar bem baixinho. Melhorou agora? Baixo ainda. Eita. E agora? Bom, vocês estão me ouvindo? Eu escuto bem, eu te confesso que para mim tá ok. Não sei se é As porque eu tô de pessoas estão fone. ouvindo. Você me ouve, Fernanda? O áudio segue aberto aqui. Dá para ouvir sim, Kelly. Só tenta falar um pouquinho mais alto, tá? Tá ok. Michael, por favor, compartilha com a gente alguns Ô, dos Kelly, exemplos. só um minuto, porque tivemos uma instabilidade. Opa, alguém comentou que agora está ouvindo, então eu acho que Ouvindo? Só no chat, se puder nos informar. Ouvindo? Bem. Uns são bons, outros são vai e volta. agora eu ouvi bem alto, por exemplo. Gente, agora parece que tá ok. Normal, gente, tecnologia. Hoje a tecnologia tirou a tarde para brincar com a gente, viu? Não é um bom dia para brincar com a gente, né? Mas vamos lá, Tá baixo o vamos seu seguir aqui. áudio. Eu estou no máximo, Tá no máximo? estou de todas as possibilidades de áudio aqui do aplicativo. Michael, vou tentar falar um pouco mais alto, repetir a pergunta, Agora espero que você melhorou. ouça. Melhorou? Michael, você consegue compartilhar com a gente alguns exemplos que possibilitaram quebrar, né, algumas dessas barreiras culturais dentro de você? Sim, eu acho, né, que o primeiro passo, na minha opinião, e é um pouco do que eu estava falando já antes, o primeiro passo é reconhecer que o problema existe, ou seja, o machismo existe. Então, o que me ajudou? Falar abertamente sobre o tema com pessoas ao meu redor, procurar a me educar, entender que eu não sou limitado pelos erros do passado, e sim que eu devo aprender com eles. Ou seja, é verdade que a gente vem de uma sociedade machista, de uma criação muitas das vezes machista, e que acabamos tendo esses vieses. Mas isso não deve ser um inibidor para a minha ou para a mudança pessoal de ninguém. Ou seja, porque se no passado eu pensei desse jeito, porque se erroneamente eu tive atitudes machistas, não quer dizer que não está em tempo de eu entender quais são e eliminar totalmente do meu dia a dia. Mas quando eu falo aqui de buscar educação, de entender, eu acho importante que alertar aqui. Cada homem deve ser responsável pelo aprendizado. E aí, aqui até extrapolando, né? Todo mundo é responsável pelo seu aprendizado pessoal. O que eu quero dizer com isso? Eu não tenho que depender de outras pessoas. Nesse caso específico de gênero, eu não devo depender das mulheres para entender sobre essa desigualdade. Apesar da gente ter pouco avanço, infelizmente ainda no assunto, já existem bastante materiais de apoio, bastante gente discutindo isso na internet e várias iniciativas que ajudam sim o homem a reconhecer o seu papel nessa jornada. Legal, Michael. Vamos falar um pouquinho agora aqui do mundo também corporativo, né? Enquanto a gente sabe que a abordagem e a atenção, né, com a equidade de gênero relativa à carreira das mulheres nas organizações, ela tem sido naturalizada ao longo dos anos, né?
como os homens, em cargo de liderança ou não, podem colaborar para a mudança desse cenário e além do discurso, na realidade, né? Eu acho que a chave da sua pergunta aqui está no além do discurso, né? No último summit do He4She, o Daniel Seymour, que é um diretor dessa iniciativa, ele diz que o que está faltando são ações que acompanhem o discurso de equidade de gênero, que precisa ser um esforço de usar o seu poder não apenas para suportar a mudança, mas escolhê-la. Tem um relatório também do Fórum Econômico Mundial, relatório que foi lançado há pouquíssimo tempo, sobre gender gap, que ele ressalta exatamente isso. Se a gente continuar na velocidade de evolução que a gente está hoje, a gente vai precisar de outros 132 anos para promover essa equidade. Eu acho que isso é muito tempo, né, Kelly? Então, Oi? Quem quer esperar isso? Ninguém quer será isso, exatamente. Então, ó, na minha opinião, eu acho que para os homens que hoje estão no cargo, em algum cargo de liderança, eu entendo que a gente precisa ter ação concreta para garantir a contratação de mais mulheres, esse equilíbrio salarial, o reconhecimento do trabalho através de avaliações de performance justas, tendo como consciência que, de novo, só quando você traz para a consciência que você muda o viés, que pelo padrão machista e patriarcal, homens normalmente, geralmente, são avaliados pura e estritamente pela sua performance, enquanto as mulheres são avaliadas por quê? Pelo comportamento. Então, se eu, nessa posição de liderança, eu promovo essas ações e eu garanto esse lugar de equidade para as mulheres, acredite, eu acredito nisso, né? O resto elas fazem, o resto a Kelly faz aqui. Agora, já para todos os homens, mesmo o que ainda não esteja em posição de liderança, eu acho que muito pode se fazer ao lutar contra o micromachismo no dia a dia. Então, eu vou dar alguns exemplos de como a gente pode evitar esses micromachismos. Vocês vão ver que eles estão ao nosso redor e acontecem praticamente todos os dias. Então, por exemplo, ao perceber que não está sendo permitido que uma mulher exponha suas ideias em uma reunião, ou perceber que outro homem a está interrompendo, seja um aliado. Ajude ela a ter o espaço dela de contribuir. Se posicionar em meio a brincadeiras machistas e sexistas é um pouco do que eu estava falando antes, que ainda tem muita gente nesse processo preocupado em parecer e não ser de verdade. Então, principalmente o homem, ele acaba estando em rodas e você presencia esse tipo de brincadeira machista e sexista. E é falar, gente, esse tempo aí, ó, acabou. Acho que está na hora de virar a página e não cabe mais. Simplesmente não cabe mais. Cortar assuntos sobre objetificação das mulheres em rodas de homens. Outra coisa que, né, os homens com certeza vem acontecendo. Ao perceber ou saber de algum tipo de atitude rude ou machista de um homem, a primeira atitude tem que ser acolher essa mulher que sofreu esse ataque antes de qualquer julgamento. Porque o que a gente ainda percebe, infelizmente, é que primeiro tenta se justificar o injustificável para depois entender, não, nessa situação realmente ela teve razão, então eu estarei do lado dela. Não, 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 para tudo. Você se sentiu ofendida e atacada, então a gente vai acabar com esse tipo de atitude agora. Eu acho que fazendo isso a gente já contribui muito, mesmo ainda sem estar em uma posição de liderança. Ainda tem muito o que mudar, né, Maicon? Mas acho que a gente está no caminho. Você consegue compartilhar com a gente alguns pontos práticos, né, que você considera importante para uma mudança de mindset de todas as pessoas que estão participando, né, dessa luta de equidade de gênero? Eu vou voltar aqui um pouco, né, e trazer mais um pouco de definição também, né? Quando a gente fala aqui do mindset de mudança, o que é esse mindset? Primeiro que o mindset e o viés, isso, né, fazendo treinamento,
é meio que a resposta automática do seu corpo a situações de estresse. Isso serviu para trazer a humanidade viva até os dias de hoje. Então, é aquela resposta automática que vai garantir a sua sobrevivência. Então, essa mudança de mindset é o quê? É a capacidade de lidar com mudanças deliberadas ou involuntárias, aprendendo a reconfigurar a nossa mentalidade para responder aos desafios com mais consciência, agilidade e qualidade. Ou seja, eu não vou agir só por impulso, eu trago isso para a minha consciência, eu reprogramo qual é a reação correta em cima daquela situação, começa como um esforço até que isso se torna natural. Então, entendendo o que é o mindset de mudança, na minha visão, a primeira coisa é trazer para a consciência os privilégios, né? A gente acabou de falar do privilégio de ser um homem na sociedade machista. Entender esses pontos que a gente citou anteriormente aqui, desse micromachismo e dessas coisas que parecem pequenas, mas acontecem no dia a dia e retroalimentam esse modelo ruim. Entender das mulheres qual a resposta justa e esperada dos homens. E, de novo, você não precisa simplesmente perguntar para uma mulher, vai ter 1 milhão de material aí para você aprender antes mesmo de cometer uma gafe. Acho que estar aberto a esse diálogo, ser empático e, o mais importante, como é um processo de mudança, assumir que terão falhas, mas que elas precisam ser rapidamente corrigidas e você precisa trabalhar para mudar o seu comportamento do dia a dia. Não sendo apenas um apoiador, mas, de verdade, um agente dessa transformação. Um agente de mudança, é isso mesmo, Michael. Exatamente. Fernanda, a gente vai para os lembretes? Ou seguimos, verificamos se tem alguma pergunta aqui no chat do pessoal? Vamos passar alguns lembretes rapidinho aqui para o pessoal que nos acompanha. Primeiro, falar da nossa conferência, né? O Ibracon realiza anualmente uma conferência e a gente chega agora em 2022 na 12ª edição. Nosso evento nos dias 24 e 25 de outubro vai aparecer aí no chat, as inscrições estão abertas, participação em formato presencial ou online. Então, a gente vai passar pela programação por todos os temas das nossas bandeiras, das bandeiras de auditoria, e inclusão e diversidade é uma das temáticas. Então, vai ser uma oportunidade também para abordar o tema, para ouvir pessoas especiais aí que compartilham tanta informação relevante como essas que a gente tem o prazer de acompanhar hoje no nosso webinar. Então, deem uma olhada, ibracon.com.br/conferência, tem lá toda a programação. A programação está se atualizando, né, dia a dia. Então, vocês conseguem acompanhar todas as informações, ibracon.com.br/conferência, dias 24 e 25 de outubro. Também falar sobre o nosso podcast, né, o IbraCast Jovem, que é uma iniciativa do Ibracon Jovem. Então, temos um tema rodando já no 2º episódio, que é sobre metaverso, vinculado à bandeira da auditoria da tecnologia como aliada da auditoria de alta qualidade. Então, em todas as plataformas de streaming, já é possível assistir o nosso programa. E aí, só para fechar, o Ibracon no Instagram, também vamos colocar aí no chat para vocês o nosso perfil, para vocês nos seguirem e acompanharem por lá também. É isso, de lembretes. Legal, Fernanda. Vamos passar. A gente tem alguma... Isso mesmo, que eu ia passar para vocês algumas perguntinhas. Tem uma para o Maico. Maico, vou fazer essa pergunta do público aqui para você. Como que as lideranças podem colaborar com a construção de um ambiente inclusivo, em que todas as pessoas se sintam ouvidas? Se puder nos ajudar a entender um pouquinho mais, até no seu papel enquanto líder, né, vai ser de grande relevância. Perfeito. E eu vou até citar algo que a gente acabou comentando, que eu acho que é a criação desse ambiente seguro. As pessoas, elas só vão contribuir, elas só vão dar suas ideias
elas só vão falar quando elas tiverem certeza que elas estão dentro desse ambiente seguro, onde não tem tabu e onde a gente, enquanto liderança, a gente está realmente preparado para discutir e abordar qualquer assunto. Não tem tabu. Isso é um negócio que eu falo direto para o meu time. Querido, não tem tabu. Traga, vamos discutir e vamos ver a melhor forma de sair do outro lado. E quando eu digo preparado, eu acho que é importante isso, né? O estar preparado para discutir não significa ter resposta pronta, não significa saber do assunto, mas significa se comprometer a, uma vez ouvido, o profissional, seja lá quem for, vai ter uma resposta adequada. Pode não ser na hora, pode não ser naquele momento, mas é necessário que a gente faça isso. Porque as pessoas só vão, primeiro, se sentir confortáveis de falar se tiver esse ambiente seguro. Segundo, você não precisa ter medo, você não vai saber de tudo, a gente não sabe. Recolhe, consulta, existem comunidades de afinidade, existem materiais de consulta, então com certeza você consegue se preparar. E terceiro, eu acho que tem que ter a resposta devolutiva, né? Porque se o profissional vem, se expõe, que não necessariamente é confortável e não recebe uma resposta, muito provavelmente, numa próxima vez, ele não vai se sentir confortável para de novo compartilhar isso. Então, sei lá, na minha visão, seria um pouco disso. Legal, Michael. Chegou mais uma pergunta aqui. Aqui no o público do nosso webinar, né, tem muitas empresas de auditoria associadas que são de médio e pequeno porte, né? Como iniciar essa discussão? Como iniciar esse processo nessas pequenas empresas? Olha, eu vou responder essa pergunta contando uma outra coisa que eu acho que é mais ou menos por aí. Fui promovido a sócio o ano passado nessa empresa que eu trabalho e fui para esse evento de sociedade. Chegando lá, eu me encontrei, eu conheci uma pessoa no café da manhã, ele sentou do meu lado, se apresentou, eu me apresentei, um negro da África do Sul. E aí eu propositalmente sou autodeclarado negro, contei um pouco para ele do meu background, como são as coisas aqui no Brasil, e perguntei para ele: e aí, para você, né, sendo promovido hoje a sócio, num país que tem uma história e uma herança como a África do Sul, de luta contra o racismo e tudo mais, como que é para você no dia a dia? Você já consegue dizer que é totalmente evoluído? Pô, você chegou aqui, né? Você foi promovido, então isso quer dizer que é uma demonstração da evolução. E aí a resposta dele foi: eu tenho que ser muito inteligente. Eu tenho que saber o momento de me posicionar. Eu tenho que saber como eu vou trabalhar as questões, porque hoje, numa posição de liderança, às vezes eu percebo o viés sendo aplicado na avaliação de alguém. E para que eu impeça que esse viés seja perpetuado e que a pessoa seja prejudicado pela cor de sua pele, eu não posso chegar numa reunião de discussão de performance e falar: tá errado, vocês estão sendo preconceituosos, racistas, ele merece. Não, não, não. O meu trabalho eu vou acompanhar a evolução daquele profissional, eu vou entender o que ele está fazendo e eu estarei munido das respostas certas para poder suportar o mérito que essa pessoa teve, tanto como alguma outra. Então, quando você me diz assim: pô, eu estou numa empresa que ela é menor, que talvez tenha menos espaço para essa discussão, eu acho que o caminho é um pouco por aí. Não é um negócio empurrado goela abaixo, não, né, você não vai forçar que as pessoas iniciem essa discussão, mas eu tenho certeza absoluta que se você começa da mesma forma um pouco que eu tenho tentado fazer, conversar com as pessoas e perguntar: você se sente diminuída, você se sente respeitada, como que está o seu convívio no dia a dia, começar a identificar essas situações e não
trabalhar de forma punitiva para poder punir aquela pessoa que ainda está cometendo alguns erros, mas trabalhar de uma forma a educar. Então, faz essa coleta de como que é o dia a dia dos profissionais do mais diferente grupo de afinidade, quais são os problemas que eles vêm enfrentado, e ao invés de apontar o dedo na cara de alguém, marca uma sessão onde você vai expor todos aqueles problemas sem expor as pessoas, mas colocando situação, forma errada de agir e forma ideal de agir, onde você está respeitando o espaço de cada um. Então, eu acho que é uma construção pequena, leva tempo e que você tem que estar atento, preparado e ser inteligente da forma de fazer. Muito legal, Michael. Está chovendo perguntas aqui, muito legal a participação de todo mundo. E tem uma aqui muito legal, que é legal a gente responder, perguntando se você... Peraí, são várias, né? Primeiro, Michael, se você faz parte de um grupo de afinidade, né, dentro da empresa que você trabalha, como que você vê a participação das pessoas nesse movimento? E se você acha que esses grupos de afinidades ajudam a reduzir os gaps de equidade? Tá. Eu faço parte de 2 grupos, um como membro, que é o BPN, Black Professional Network, e faço também como sponsor do de mulheres, da empresa que eu trabalho. Além disso, quando eu fui promovido, a gente estava falando um pouco, né, desse espaço seguro de conversas, quando eu fui promovido, principalmente por sentir assim essa responsabilidade de fazer algo, dentro especificamente da minha área, eu criei um grupo com voluntários, quem quiser participar. É um ambiente extremamente seguro, ou seja, quando qualquer coisa ali é reportada, porque eu abri para a participação de todos. Então, você tem ali desde de trainee até gerente sênior. E o principal objetivo é o quê? É a gente entender essas ações que hoje são tomadas pela empresa, se ela realmente está tendo reflexo no dia a dia das pessoas. Então, cada vez que alguém passa por alguma coisa, tem alguma situação de constrangimento, primeira coisa é ambiente seguro, não vou te expor. Eu estou aqui como um aliado seu, mas não como alguém que vai punitivamente chamar essa pessoa, colocar vocês dois de frente e vamos resolver esse negócio aqui. Não, mas aí eu mapeio essa situação, claro, eu estou falando de situações que não cabem em um canal de ética. Porque se a situação cabe em um canal de ética, é canal de ética, e aí eu não Sem tenho discussão. nem. Exatamente, não tem nem discussão. Mas estou falando de situações menores do dia a dia que a gente pode corrigir e se educar para melhorar. E aí o que a gente tem procurado a fazer é isso. Uma vez identificado, ao invés de vir com uma agenda punitiva, uma agenda propositiva. De vamos discutir o tema, vocês têm dúvida, por que que esse tipo de coisa está acontecendo, vocês têm que entender que isso e que aquilo. E é importante falar assim que eu de verdade não sou especialista e eu não sou o porta-voz de todos, eu nem consigo ser. Então, nesse momento, é importante trazer as pessoas certas para que elas possam gerar esse lugar de acolhimento e passar de uma forma propositiva, agenda propositiva, essa forma para o time inteiro como uma melhor forma de atuar numa próxima vez. Legal, Michael. Acho que temos tempo aqui para mais uma perguntinha também bem legal. E aí, se você me permite te apoiar e responder em conjunto essa, né? A pergunta aqui é: trazer pessoas de fora para funcionar como um facilitador pode acelerar e contribuir positivamente com a velocidade do avanço da curva de aprendizado interno? Aí eu acho que eu queria aproveitar aqui para compartilhar uma experiência, né? Como o Michael falou, aqui todos estamos aprendendo, né? Dentro do seu papel enquanto sociedade, enquanto pessoa, enquanto ambiente corporativo. Então, a gente já parte do princípio que não somos exímios conhecedores, a gente está aqui para aprender e se desenvolver. Então, ter o apoio, né, de um facilitador
que tenha mais conhecimento sobre o tema, isso ajuda muito, tanto ajuda a mapear a empresa, né, em si, do que ela é composta, no caso da equidade de gênero, ter facilitadores que apoiem, seja em coaching e em mentoria, que são facilitadores muito importantes para apoiar no desenvolvimento das mulheres, seja através de desenvolver habilidades ou comportamentos essenciais aí para seguir no mundo corporativo e até chegar num ambiente de liderança. Então, ter esse acelerador, isso ajuda bastante, né? E traz aí um conhecimento externo e a possibilidade também desses facilitadores entenderem quais são as principais dificuldades dessa empresa e apoiar nessa parte de equidade com esse conhecimento externo. Não sei se você quer complementar, Maicon. Não, eu acho que eu concordo bastante. E aí, falando daquilo, né, que você tem que ser inteligente nas suas abordagens, às vezes até quebra um pouco isso, né? Porque não sou eu falando incisivamente, dizendo que aqui estamos tendo uma conduta errada, mas estou trazendo alguém fora do nosso contexto, com uma visão mais aberta de mundo, que está trazendo a opinião aí mais com conhecimento de causa para poder contribuir com todo mundo. Então, acho uma estratégia inteligente, concordo, Kelly. Legal. Alguma outra pergunta? Bom, até pelo adiantar aqui do nosso horário, primeiro, gente, eu queria agradecer, né? Porque a participação do nosso chat hoje, sim, no geral, a gente já tem uma participação bastante ativa, mas hoje agradecer a participação de todas e todos, né? E dos nossos convidados aqui, dizer que são representantes também, essa é uma iniciativa do Comitê de Inclusão e Diversidade, que tem uma série de outras pessoas, profissionais incríveis aqui, atuando pelo IBRACON, dispostos a contribuir com os nossos associados, mas também em iniciativas para o público mais amplo, né? Como hoje, aqui nessa tarde. Esse é um conteúdo que vai ficar gravado, fica lá no nosso site www.ibracon.com.br. Espero encontrar vocês em outras oportunidades, tá? Não se esqueçam de participar da nossa avaliação, da nossa pesquisa, tragam sugestões, agradecer todos os feedbacks positivos aqui, excelente evento, parabéns, né? Tá todo mundo aqui, continuem trilhando o caminho, acho que é isso, né? Uma jornada, estamos todos aprendendo e nos desenvolvendo, contem com o IBRACON também para essa agenda de inclusão e diversidade. E é isso. Muito obrigada a todas e que a gente se encontre muito brevemente e também na nossa conferência, dia 24 e 25 de outubro, também com matemática de inclusão. Está lá no hot site bracon.com.br/conferência. Obrigada, gente. Boa tarde a todos e todas. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado, até mais, tchau.